tema da palavra de hoje é sobre batalha. Eu quero te ensinar como passar uma batalha, como você vai passar como um verdadeiro adorador. Por quê? Deus, ele chama o seu povo antes da batalha para adorar, para glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Então acompanha comigo aí, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo do 20 ao 22, diz assim: De madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam ali, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então, primeira coisa, o que eu preciso ter no meio da batalha? Fé em Deus, porque Ele vai te sustentar. Seja o levante que for, seja o gigante que for, seja uma enfermidade que está assolando a sua mente, que está querendo tirar a sua paz, que está querendo te distrair, seja o levante que for, você tem que ter fé que Deus, Ele te sustenta, Ele te protege em todas as situações. E também você precisa ter fé nos seus profetas, em verdadeiros homens de Deus que vão te dar o caminho, que vão orar por você e te ajudar a fazer essa comunhão entre você e Deus a ser mais estreita. Vão te dar o caminho para você trilhar e buscar cada dia mais a Deus em meio às batalhas, em meio aos levantes, em meio às bênçãos, em meio às vitórias. Você vai ser direcionado por verdadeiros homens de Deus. Em meio a batalhas, a gente tem que saber quem está nos aconselhando, se são homens de Deus e mulheres de Deus verdadeiramente, e quem está colocando a mão na sua cabeça. Você tem que ter o discernimento disso. Você tem que ter o cuidado com isso, porque é muito sério. O mundo espiritual existe e não é brincadeira. Você não pode deixar qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Tenha sabedoria sobre o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, um homem sábio, ele colocou o louvor à frente dos exércitos para ir entoando cânticos de louvores ao Senhor. E na nossa vida é assim. Quando surge uma tempestade, quando surge um deserto, a gente não pode murmurar, blasfemar. A gente tem que adorar, louvar, oração incessante, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus estreite cada vez mais a sua aliança conosco. Então, em meio à batalha, em meio ao deserto, aos levantes da vida que acontece, todo mundo passa por isso, a gente tem que adorar, a gente tem que louvar. É difícil a gente, no meio de um deserto, no meio de uma situação de levante, a gente manter a nossa fé em alta. Mas eu falo como ser humano, eu falo como uma pessoa como você, mas eu tenho a certeza, quando eu tenho fé, que tudo já deu certo, tudo já se abriu, a enfermidade já caiu por terra, o levante que se levantou para cair já está embaixo dos meus pés. Então o que muda é o discernimento, é o comportamento que você tem em meio às dificuldades, se você passa blasfemando ou passa adorando. Isso é você que tem que vigiar. Isso não sou eu ou é o seu pastor, bispo, seja quem for, que vai vigiar por você. Não, isso cabe a você vigiar em meio às batalhas, como você tem passado. Então, mantenha o seu coração limpo, mantenha a sua conexão com Deus sempre ativa, uma fé inabalável. É assim que você vai vencer todo levante, toda situação contrária. É assim que você tem que passar. E quando receber uma bênção também, adorando, glorificando a Deus ainda mais. Amém? Glória a Deus. O versículo 22 diz assim: Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou. O Senhor o quê? Preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram
derrotados. Então, o exército aqui, eles nem precisaram desembainhar a espada, eles nem precisaram lutar, porque o Senhor preparou as emboscadas, o Senhor armou todo o cenário para que os inimigos fossem derrotados. Os inimigos foram derrotados e o seu povo teve a vitória. E assim vai ser na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que todo gigante que se levante, toda distração, toda seta contrária, todo olho gordo, toda inveja na sua vida já caiu por terra hoje. Em nome de Jesus e pelo poder da fé, você vai romper. Você vai vir andar sobre pastos verdejantes. O Senhor vai ser contigo. Aonde você colocar a palma das suas mãos, já deu certo. Em nome de Jesus e pelo poder da fé. Amém? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, porque em meio à batalha você vai passar adorando, louvando, glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é Deus no céu e na terra e Ele vai te dar vitória pelo poder da fé, e em nome de Jesus você vai chegar aonde Ele quer te colocar. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.